Um alô especial para quem nos acompanha nesse momento de mais um episódio do podcast Última Palavra. Você sabe o valor do plano de cargos, carreira e remuneração? Conhece os benefícios? Se não sabe, fique ligado. E se já tem conhecimento, permaneça conectado conosco para escutar profissionais renomados, como o professor Helder Molina, que é historiador, mestre em educação, doutor em políticas públicas e docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além do professor Molina, vamos conversar com Reginaldo Aguiar, que é supervisor do DIEESE, e com a Rita Gomes, que é presidente da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação, coordenadora do Fórum de Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, o FUASPEC, e vice-presidente do Fórum Nacional de Combate ao Assédio Moral. Fique conosco. Última Palavra. Apresentação, jornalista Jefferson Abreu. Olá, professor. Obrigado por estar conosco no podcast Última Palavra, uma realização da ASEC. Professor, qual a importância do plano de cargos, carreira para servidores públicos? Olá, Jefferson. Olá, ouvintes do podcast Última Palavra. O plano de carreira, a estabilidade e o concurso público são conquistas da Constituição de 1988, quando o Brasil saiu da ditadura militar e entrou para o regime democrático. A Constituição garantiu um conjunto de direitos e deveres, como lei permanente, como lei estável. Portanto, é uma conquista social das lutas coletivas desenvolvidas pelas associações de servidores e pelos sindicatos, pelos movimentos dos trabalhadores. Tanto a entrada no serviço público por concurso, quanto a existência e a exigência de planos de carreira, cargos e salários, salário definido de modo legal, de modo permanente, de modo estável, é um processo de conquista social, um processo de conquista trabalhista, né? E o plano de carreira é importantíssimo para os servidores porque permite um projeto de vida, permite um planejamento para a aposentadoria, os cálculos da aposentadoria, as perspectivas da aposentadoria. É uma garantia jurídica que os servidores têm, que as associações têm para negociar com o Estado, com os governos. Nós estamos lutando ainda por database, né, que é uma luta histórica dos servidores, que também é importante dentro da questão da estabilidade, da questão da carreira, do concurso e dos salários. Mas é importante dizer que tanto o plano de carreira, quanto os concursos públicos, quanto a garantia da estabilidade, é um processo de luta social, um processo de luta permanente. Todos os anos tem que ser renovado esse processo de luta, esse processo de negociação. O ideal seria que nós tivéssemos database, tivéssemos acordo coletivo, garantido isso em lei, mas no Brasil tudo é muito difícil para os servidores e tem que ter luta todos os anos, né? São garantias, são direitos que precisam ser preservados. Portanto, é muito importante vocês, a ASEC, os servidores, os trabalhadores do serviço público, para ter um serviço público de qualidade, um serviço público que atenda bem a população, ter salário digno, ter carreira e ter estabilidade no emprego. Professor, eu percebi que o senhor falou de pontos importantes para todos e não somente para os servidores públicos. A revisão salarial, por exemplo, melhora o poder de compra do trabalhador, que é essencial para a nossa economia. Agora, um detalhe importante, a renovação do quadro funcional das repartições públicas. Isso garante um serviço de excelência. Agora, em meio a essas reivindicações, o que também podemos perceber é que os governantes simplesmente ignoram essas reivindicações colocadas pelas entidades representativas. Mas, para que todos tenham uma compreensão mais aprofundada, eu vou perguntar à presidente da ASEC como está a busca pelo PCCR, o Plano de Cargos dos Servidores Administrativos da Educação. A nossa luta em relação ao nosso plano de carreira começou desde 2003, que a gente vem mostrando a importância dos administrativos da educação. Então foi criado o nosso plano, foi na época de doutora Josélia
Albuquerque, que era a nossa coordenadora do Recursos Humanos, e isso foi entrando no governo e ela ficou esquecida, ficou arquivado, mas a gente era todo o tempo naquele combate, mostrando que para que eu tivesse um plano de carreira, que eu tivesse um salário digno, eu teria que melhorar minhas condições de formação acadêmica. E nós, servidores, fizemos investimento conosco mesmo, sem ajuda de governo nenhum, mas teríamos que ter um conhecimento acadêmico, teríamos que ter uma propriedade mais sobre o serviço público da educação, conhecer mais a LDB, onde participamos de conferência e mostramos que fazemos parte da educação e com movimento, com articulação. Agora o governo garantiu que até dezembro será publicado o nosso plano de carreira, e isso faz com que há uma valorização em relação a todos os profissionais, ativo, inativo e pensionista. E só para lembrar que tudo que tem no nosso contra-cheque foi com luta, foi adquirido com luta. Os outros códigos que é solto do 101, foi baseado com lutas e a gente teve essas conquistas. E essa do plano de carreira é mais uma conquista, mais uma vitória da luta que eu e você tivemos na rua. Professor Helder, alinhar os anseios dos servidores aos interesses e metas do Estado seria uma estratégia viável durante a negociação por um plano de cargos? Nesse sentido, garantir os anseios dos servidores, das servidoras, com um plano de carreira, é importante porque, sobretudo, garante a valorização dos servidores, a valorização do serviço público. Afinal de contas, nós somos servidores do público, trabalhamos para o público, atendemos a população. Então, nós não somos servidores de um governo, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Nós somos servidores da população, servidores, sobretudo, dos mais pobres, daqueles que mais precisam do Estado e das políticas públicas. Portanto, é uma garantia de valorização do serviço público, valorização dos servidores, a garantia de melhores serviços do Estado para a população. E veja bem, Jefferson, nesse caso significa que nós temos que ter também cuidado com as armadilhas que as metas impostas ou colocadas na mesa pelos governos possam nos aprisionar, né? É importante ter eficiência, equidade, formas de avaliação, de desempenho, mas não podemos ficar presos às metas meritocráticas, metas econômicas, metas fiscais dos governos. Isso pode ser uma armadilha, porque quando o Estado cresce, a renda cresce e o salário cresce. Quando o Estado está em economia recessiva, a recessão também afeta nossos direitos e pode, inclusive, afetar e congela nossos salários. Veja aí, por exemplo, a PEC de gastos do governo federal, que está causando um monte de problemas para os servidores. A PEC do teto de gastos, né, que define, inclusive, o reajuste dos servidores de acordo com as metas de desempenho da economia e do orçamento público. Mas, em todo caso, tem que ser um modo inteligente de negociar, garantindo esses direitos nas mesas de negociações, garantindo principalmente a estabilidade, a manutenção da estabilidade, a entrada no serviço público apenas por concurso, o combate à terceirização, o combate à precarização, o combate às formas de cada vez mais informais de contratação de servidores, né, que isso é um perigo. Então, esses anseios, essas lutas, essas garantias de valorizações têm que estar sempre na perspectiva da nossa negociação. Última Palavra, uma iniciativa da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a SEEC. Ritinha, o que mudará com a aprovação do PCCR? O que muda, eu vou sair do regime geral. Eu vou sair do regime geral e vou passar a ser da SEDUC. Eu vou sair do um todo, que é a Lei 12.863, de dezembro de 94,
e vou ficar sendo exclusivo da educação, onde vai ser uma tabela específica da educação, entendeu? Isso muda, eu saio da geral para ser a específica do quadro da educação. E a valorização, Jefferson, no momento que eu sou reconhecida, que eu tenho minhas ascensões, que eu tenho minhas promoções, muda a minha qualidade de vida e o reconhecimento da função que eu sou no Estado, onde eu atendo a sociedade. O maior número da sociedade nós atendemos por causa da educação, que somos a educação, né? Então tudo vem da educação, a diferença é essa. Em resumo, falamos sobre valorização profissional e renovação do quadro funcional por meio de novos certames. Isso vale também para jovens que desejam ingressar no serviço público. Reginaldo Aguiar, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, de EES, se posicionou dessa forma quando foi indagado acerca dos mecanismos de gestão e valorização, como exemplo, o plano de carreiras. Acompanhe. Olá, Jefferson, olá, Rita e professor Molina. Bem, gente, na iniciativa privada, quando se fala de retirada de direito, a gente chama de modernizar. No setor público, da mesma forma, quando se fala em retirada de direito, geralmente o termo usado é responsabilidade fiscal. E o que a gente observa é que todos os mecanismos de melhoria do serviço público, de qualidade de serviço que muitas vezes se reclama, acaba recaindo em cima do servidor, quando a responsabilidade real não é dele. E, a bem da verdade, os gestores, em várias situações, não estão nem um pouquinho preocupados com isso. E o que é que a gente vê? A produtividade, ela poderia ser melhor, a qualidade dos serviços deveria ser melhor, e muitas vezes os servidores acabam tendo que ter um sobreesforço no sentido de melhorar a qualidade desse serviço, e às vezes faltando mecanismos que possa melhorar esse serviço que é prestado. E um dos grandes mecanismos que nós teríamos para fazer essa melhoria desse serviço seria se nós conseguíssemos dar algum horizonte para esse servidor com relação à sua remuneração, com relação à sua carreira, o que envolve também a sua formação em termos de aprendizado, pessoas que são especializadas, que têm mestrado, doutorado. Então, esses itens não são valorizados. E isso demonstra essa falta de um plano de cargo em que a carreira do cidadão se demonstre que ela tem um curso, que você pode se dedicar a essa sua carreira e ao serviço que você presta, a qualidade desse serviço, porque você tem um horizonte a percorrer que resolve minimamente a vida do servidor. E o que nós observamos é que o gestor público, geralmente, ele negligencia isso. O servidor fica sem perspectiva de carreira, muitas vezes tendo que estar num concurso, fazer logo outro, e fica nessa preocupação urgente de todo o tempo estar tendo que fazer um concurso novo, ou inventar uma outra atividade, ou uma atividade comercial paralela à sua função de servidor, exatamente para poder fazer conta, fazer frente aos gastos domésticos que são necessários, e o que se resolveria em boa maneira com um plano de cargo que desse um mínimo de orientação para a vida dessas pessoas. Todos perceberam que muito falamos nesse podcast sobre retirada de direitos e precarização da mão de obra do trabalhador. Nesse sentido, não tem como não falar das pautas que tramitam em cenário nacional, bem como aquelas que também já tramitaram e continuam tramitando em cenário local. Professor Molina, como podemos definir esses ataques? E veja, Jefferson, que nós temos que ficar sempre atentos também
às tentativas que os governos têm feito de fazer reforma administrativa, reforma do Estado, de reduzir gastos com servidores públicos, de reduzir direitos dos servidores públicos. Veja aí a reforma administrativa federal, as reformas administrativas estaduais, as reformas administrativas municipais, que têm o intuito de retirar direitos dos servidores, o intuito de acabar com a estabilidade, que é uma conquista da luta e dos movimentos sociais desde 1988, e principalmente é uma tentativa dos governos de estabelecer a terceirização, a precarização e a informalidade no serviço público. A reforma administrativa é um ataque, principalmente dos governos que querem diminuir a importância do serviço público, porque ela, tirando a estabilidade, tirando o acesso por concurso e tirando a garantia no emprego, a mudança de níveis e de salários e de funções só através de um plano de carreira, que é uma conquista constitucional, seja tirado como direito permanente dos servidores. Portanto, nós temos que lutar pela manutenção da carreira, pela manutenção dos concursos, pela manutenção da estabilidade, contra as precarizações e as terceirizações que têm aumentado muito nos serviços públicos, e garantia de salários, garantia de que esses direitos serão levados também para a aposentadoria, pensando sempre no futuro, pensando sempre no que vem pela frente. Então, cuidado com as armadilhas, nós temos que estar sempre atentos e resistentes. As reformas administrativas são maçãs envenenadas que podem piorar a vida dos servidores atuais e dos que ainda vão entrar pela frente no serviço público. É isso que nós estamos defendendo, não a reforma administrativa e sim concurso público. Que todos os servidores, em especial os educadores, que são os profissionais que passam boa parte do tempo com os nossos filhos, que ensinam, preparam lanche, organizam documentos, abrem e fecham os portões das escolas e deixam as salas de aula limpinhas. Sim, todos são educadores e merecem essa valorização, que eles permaneçam mobilizados. E vamos de notícias no serviço público. Notícias com Anne Martins. A ACEC está realizando reuniões com o sindicato APEOC, a fim de concluir todos os pontos do plano de carreiras dos profissionais não docentes. A assessoria jurídica segue atenta para não haver inconsistências no processo que será enviado aos órgãos competentes antes da análise dos deputados na Assembleia Legislativa. A ACEC participou de ação em defesa da reposição salarial. A presidente da entidade, Rita Gomes, abordou o governador Camilo Santana durante solenidade na SEDUC. Além da revisão salarial, Ritinha falou sobre as reivindicações específicas da categoria administrativa da educação. A ACEC aproveita esse espaço para alertar a sociedade sobre as PECs 32 e 23, a administrativa e dos precatórios, que são pautas maléficas que destruirão os serviços públicos. A associação lembra que todos perderão se essas PECs passarem na Câmara e no Senado, e pede que todos falem com os parlamentares por meio das mídias sociais. Agradecemos a participação de todos os convidados. Envie sugestões por meio de nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. ACEC Fortaleza. O podcast Última Palavra fica por aqui. Te espero na próxima edição. Até lá! Última Palavra, uma iniciativa da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, ACEC.